Olá, eu sou a Érica Costa, professora de Direito Processual Civil aqui do CDF Concursos. Seja muito bem-vindo ao CDF Concursos. Hoje nós vamos analisar a Lei Processual no Tempo, que vem estabelecida no artigo 14 do Código de Processo Civil de 2015. Vamos lá! Esse aqui é o sumário da nossa exposição. Nós vamos fazer uma rápida introdução, vamos entender o que significa direito intertemporal, vamos estudar a aplicação da lei processual no tempo, que vem estabelecida no artigo 14 do CPC, vamos ver qual foi a teoria adotada pelo CPC para regular a aplicação da lei processual no tempo e vamos ver quais são os sistemas que podem regular a eficácia da lei no tempo. Vamos estudar o sistema da unidade processual, o sistema das fases processuais e o sistema do isolamento dos atos processuais. Pois bem, a relação jurídica processual ela é uma relação complexa. Isso porque o processo ele se constitui em um encadeamento de atos processuais que se sucedem e se interrelacionam até a efetiva prestação da tutela jurisdicional. Em outras palavras, diz a doutrina que o processo ele deve marchar para frente, ou seja, realizado um ato processual, esse ato ele não vai ser repetido, ele não vai ser refeito, ele vai ser sucedido por outro ato processual, indo para frente até que o conflito seja resolvido. Por vezes, o que acontece? Um processo ele é disciplinado por uma lei, mas no curso desse processo, essa lei é revogada. Portanto, para os atos processuais futuros, uma nova lei vai reger esse mesmo processo. Quando isso ocorre, nós estamos falando do direito intertemporal. Aqui na tela comigo. O direito intertemporal leva em consideração justamente isso. Ele analisa essa sucessão de leis no tempo. Vamos dar aqui um exemplo para você entender melhor. Uma parte propôs uma ação, ela protocolou a petição inicial no dia 23 de julho de 2015. Na época, ela deveria observar as regras de processo estabelecidas pelo CPC de 73. O processo está em curso e no dia 18 de 3 de 2016, você viu que o CPC ele entrou em vigor e revogou o CPC de 73. Processo em curso. A sentença é publicada no dia 20 de 7 de 2016. Perceba que quando da publicação da sentença, as questões relativas ao recurso e demais atos processuais seguintes já vão observar o CPC de 2015. Por isso é que nós falamos que há uma sucessão de leis no tempo. O processo começou sendo regido pelo CPC de 73 e no curso dele passou a viger o CPC de 2015. Vamos em frente. Para as soluções de direito intertemporal, nós devemos adotar a solução que atenda à segurança jurídica. O que isso significa? Os problemas de direito intertemporal, eles só ocorrem nos processos em cursos. Por quê? Vamos analisar isso aqui. Quanto aos processos concluídos, nós não teremos nenhum problema. Por quê? Porque os processos que já foram concluídos, eles foram regidos pela lei revogada, por exemplo, o CPC de 73, e não vão ser atingidos pela lei nova. Não temos nenhum problema quanto a esses processos. No entanto, quanto aos processos que ainda não se iniciaram, também não teremos problema. Eles serão regidos pela lei nova. Quando nós falamos dos problemas de direito intertemporal, nós estamos falando dessa situação aqui, os processos que se iniciaram sendo regidos por uma lei e no curso do processo essa lei foi revogada e ele passou a ser regido por outra lei. Por isso é que para regular essa situação nós temos que adotar a solução que melhor atenda à segurança jurídica. E que solução é essa? Essa solução vem prevista no artigo 14 do CPC. O artigo 14, ele disciplina como vai ocorrer a aplicação da lei processual no tempo. Diz o artigo 14 o seguinte: a lei processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sobre a vigência da norma revogada. Observe que diz o artigo 14 que a lei processual aplicável a cada ato processual é a lei vigente ao tempo em que o ato processual é praticado. Vamos destrinchar esse artigo 14 do CPC. Observe que ele diz o quê? Que a nova lei processual, ela se dispõe para o futuro e não para o passado. Ela regerá os atos processuais ainda não praticados e não será aplicada para os atos processuais já praticados e para situações jurídicas consolidadas sobre a vigência da norma revogada. Desse modo, não sendo aplicadas nessas duas situações, resguarda-se a segurança jurídica. Vamos em frente. Como você viu, a regra é que as normas de processo, elas tenham incidência imediata, atingindo os atos processuais futuros do processo em curso. Nesse sentido, em reforço ao artigo 14 do CPC, que nós acabamos de ver, tem o artigo 1046 do CPC, que dispõe o seguinte:
Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei 5.869 de 73. Ou seja, essa lei aqui, ela era o CPC de 73. Portanto, diz o artigo 1046 que, entrando em vigor o CPC de 75, ele se aplica desde logo aos processos pendentes e revoga o CPC de 73. Afirmativa de prova. Vamos responder essa questão. O novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em março de 2016, não se aplica aos processos que já estavam tramitando na data da sua vigência. Afirmativa errada, como a gente acabou de ver, o CPC ele entrou de fato em vigor em março, precisamente no dia 18/3 de 2016. No entanto, diz o artigo 14 que o CPC de 2015 vai ser sim aplicado aos processos que já estavam tramitando na data da sua vigência. E ele não vai ser aplicado em quais situações? Aqui, ó. Ele só não se aplica para os atos processuais já realizados e para situações jurídicas consolidadas sobre a vigência da norma revogada. Sobre o artigo 14 do CPC, nós vamos ver agora que esse artigo ele adota a teoria do isolamento dos atos processuais, também chamada de sistema do isolamento dos atos processuais. Isso significa o quê? Que a relação jurídica processual deve ser analisada cada ato processual, ou seja, cada caso concreto vai ser analisado. Observando-se que esse ato processual já foi realizado, já foi consolidado, a lei nova não vai atingir esse ato processual, ela vai apenas atingir os atos processuais futuros do processo que está em curso. Aqui na tela comigo, revisando, a teoria adotada pelo CPC é a teoria do isolamento dos atos processuais, que diz o quê? Que a lei nova, encontrando um processo em desenvolvimento, ele respeita a eficácia dos atos praticados e disciplina o processo a partir da sua vigência. O que mais que diz essa teoria? O seguinte, que nós devemos analisar cada caso, nós devemos analisar cada ato processual. Analisando-se cada ato processual, se houver uma situação processual consolidada, a lei anterior que regeu essa situação vai ser mantida. O nome que a doutrina dá para essa situação é a ultratividade da lei revogada. É muito simples de entender. É o quê? Uma lei que foi revogada, ela vai ser aplicada, ela vai continuar sendo aplicada ao processo para os casos que ocorreram durante a sua vigência. Para os casos futuros, vem uma nova lei. Ainda sobre o assunto. A lei que vai reger o recurso será a lei vigente ao tempo da publicação da decisão contra a qual se pretende recorrer. Portanto, uma vez publicada a decisão, nasce para o prejudicado o direito de recorrer contra aquela decisão. Vamos revisar aquele exemplo do início da aula. A parte propôs uma petição inicial aqui no dia 23/7 de 73, observando as regras do CPC de 73. O processo seguiu o seu curso. No dia 18/3 entrou em vigor o CPC de 2015, revogando o CPC de 73, e a sentença foi publicada no dia 20/7 de 2016. Observe que quando da publicação da sentença, já estava em vigor o CPC de 2015. Portanto, uma vez publicada a sentença, o recurso que vai ser aplicado, as regras quanto ao prazo, hipóteses de cabimento, vai ser da lei vigente ao tempo da publicação dessa decisão, que é o CPC de 2015. Afirmativa de prova. Vamos ver como esse assunto foi cobrado nessa questão. Considerando o sistema do isolamento dos atos processuais, a lei processual nova não retroage, aplicando-se imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais já praticados e as situações jurídicas já consolidadas sobre a vigência da lei anterior. Questão perfeita, ela traz com acerto o artigo 14 do CPC, que consagra essa teoria do isolamento dos atos processuais, de modo que a lei nova ela regula os processos em curso, mas ela preserva os atos processuais já realizados, assim como os seus efeitos. E os sistemas que regulam a eficácia da lei no tempo. É muito importante que você não confunda os sistemas que podem regular a eficácia da lei no tempo. Isso porque algumas provas de concurso público podem tentar te confundir. Você viu que o artigo 14 adotou a teoria do isolamento dos atos processuais, mas há outras teorias. Vamos ver quais são essas teorias. Nós temos a teoria da unidade processual, a teoria que fala do sistema, a teoria ou sistema das fases processuais e o sistema do isolamento dos atos processuais.
Para o sistema da unidade processual, ou teoria da unidade processual, o que ela leva em consideração? Ela diz o seguinte, que o processo, apesar dele se desdobrar em atos processuais, ele só pode ser regulado por uma única lei. Portanto, para o sistema da unidade processual, deve ser aplicada uma única lei. Mesmo que o processo que essa lei seja revogada por outra lei, nós vamos aplicar a mesma lei do começo ao fim. Veja que não foi esse o sistema adotado pelo CPC de 2015. Um outro sistema é o sistema das fases processuais. Para esse sistema, ele divide o processo em etapas distintas e autônomas. Portanto, nós temos a etapa postulatória, a etapa probatória, a etapa decisória e a etapa recursal. Para o sistema das fases processuais, uma lei ela deve ser aplicada a toda essa fase. Portanto, sendo o processo dividido em etapas distintas, diz esse sistema que a lei nova ela não disciplina a fase ainda não concluída. Observe que esse sistema também não é adotado pelo CPC de 2015. E, como você já sabe, o sistema do isolamento dos atos processuais foi o adotado pelo CPC de 2015 no artigo 14 do CPC. O que ele diz? Ele respeita os atos processuais já realizados, somente se aplicando a lei processual nova àqueles atos processuais futuros. Finalizamos aqui o vídeo de hoje. Nós vimos em detalhes o artigo 14 do CPC, que trata da lei processual no tempo. Vimos que esse artigo adotou a teoria do isolamento dos atos processuais, de modo que os atos processuais de um processo eles devem ser isolados. E, sobrevindo uma lei nova, ela respeita os atos já praticados e ela é aplicada para os processos futuros. Até a próxima!